E como nós já anunciamos, já está conosco o nosso convidado, me refiro ao doutor Carlos Eduardo Bernardini, ele que é advogado especializado no direito condominial. Doutor Carlos Eduardo, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa e muito obrigado pela gentileza da atenção, doutor Carlos. Boa tarde, muito obrigado. Bom, o nosso assunto é justamente este. Condomínio pode ter no seu estatuto poderes legais para expulsar morador por inconveniência, doutor Carlos? Olha, a questão da expulsão de moradores, né, é uma questão ainda que não está muito pacificada na jurisprudência e na doutrina. É uma questão ainda que tem sido muito debatida, né, diante de questões, de problemas que têm sido divulgados, né, graves problemas divulgados aí nas mídias sociais, né, e nos jornais. Não existe ainda um posicionamento uníssono sobre o assunto, até porque não há, né, no ordenamento jurídico vigente, né, na Constituição ou no Código Civil, que rege as questões de condomínios, nenhuma previsão legal de expulsão, né, de morador. O que existe, né, são sanções pecuniárias que podem ser reiteradas, né, e não a expulsão. A questão é que, diante de determinadas condutas graves, há entendimentos de que, dependendo dessa conduta, o condômino, né, que é chamado de antissocial, né, ele pode sim ser expulso, né, do condomínio. Agora, a questão é, será que essa cláusula, né, pode estar dentro de um estatuto do condomínio? Eu, na minha visão, tá, no meu entendimento, eu acho um pouco complicado haver alguma previsão legal nesse sentido, tá, sem o judiciário avaliar isso, porque nós sabemos que os condomínios existem rixas internas, né? Quais seriam essas condutas, né? E porque a questão de condutas graves, ela é muito subjetiva, não tem na lei, né? Alguma coisa que diga o que é uma conduta antissocial que levará ou que ocasionará a perda do direito de propriedade, né? Então eu acho um pouco perigoso, né, uma assembleia decidir pela inclusão, né, de uma cláusula de que um condômino será expulso, né? Ou colocar cláusulas em estatutos, né, em regimentos, todo mundo pode colocar o que bem entender. Se elas são válidas ou não, aí é outra história, né? Agora, acho complicado, acho muito complicado. Eu cito um exemplo, uma pessoa desce com um cachorro no elevador social 10 vezes, ela já foi multada várias vezes. Isso seria uma conduta antissocial apta a expulsar, né, esse condômino? Eu não vejo como, eu acho uma questão um pouquinho complicada, né? Entendo. Agora, e a justiça, de alguma forma? Quer dizer, o condomínio, através de seus representantes, pode mover uma ação na justiça e pedindo realmente que esse morador inconveniente, que a justiça determine realmente a sua expulsão daquele local, daquele espaço? Pode. Eu entendo que, na verdade, tanto o condomínio quanto qualquer morador, seja proprietário ou possuidor, né, locatário, comodatário, né, seja quem estiver na posse do imóvel, né, individualmente tem legitimidade, né, que nós chamamos, para mover a ação pedindo a salvaguarda desses direitos. Tem que comprovar, evidentemente, que a conduta social, antissocial do condômino que tem cometido esses impropérios seja grave o suficiente, né, a prejudicar o convívio social e impedir, né? Agora, uma coisa importante, né, o esgotamento das alternativas menos severas, ele deve ser feito primeiramente. Então, eu acredito que, pelo que eu já vi de alguns julgados, inclusive do Tribunal de Justiça de São Paulo, é que é necessário que primeiro se aplique as penalidades, as sanções de multa, e depois, se não houver o sucesso nessas medidas, né, aplica-se a medida mais severa, né? E a conduta, ela deve ser grave o suficiente a afastar esse direito à propriedade e o convívio social numa coletividade que é o condomínio edilício. Agora, Então, não é uma coisa assim, não é uma questão muito assim simples, vamos entrar logo e tirar, né, o condômino. Tem que haver alguns trâmites aí, e no caso de aplicação da multa,
né, tem que haver também o direito de defesa, né? O condomínio tem que abrir o direito de defesa e resposta do condômino chamado antissocial, né, para ele poder se defender, né? Não adianta aplicar multa e não abrir o contraditório, né, e a ampla defesa, porque essa multa vai ser anulada, né? Entendo. Quer dizer, e quando o senhor fala na questão da multa, né, existe limite de multa, como o senhor citou muito bem, né, com muita clareza aí, uma pessoa que desce no elevador com um cachorro 10 vezes e sofreu 10 multas. Quer dizer, existe limite de multas ou tem que ter realmente aí um determinado número e dali não pode passar mais, tem que tomar uma outra providência? Como é que seria isso, doutor Na Carlos? verdade, os condomínios, eles têm previsão de valores de multa nos seus estatutos. O Código Civil tem uma previsão no artigo 1337 a respeito de uma aplicação de uma multa diferente, né, que é chamado de condômino antissocial. Na verdade, existem condutas diferentes, né? Não é porque uma pessoa eventualmente desce com um elevador, o cachorro, por exemplo, social, que é um problema comum nos edifícios, né? Ainda mais com a mudança de cultura hoje, as pessoas têm os cachorros muitas vezes com os filhos, né? Então, na verdade, essa questão ela é muito assim, os condomínios aplicam a multa que está no regimento. Sim. Mas o Código Civil, em questões mais graves, existe uma multa que é chamada, porque esse condômino que desceu o cachorro, ele não é antissocial, né? Ele não é um condômino que cometeu uma medida, uma conduta grave a ponto de se aplicar uma multa, né, que tem que ser deliberada em assembleia, como diz lá o artigo 1337, né, que é 5 vezes, por exemplo, o valor do condomínio, chegando até ao décuplo, né? Então, são situações diversas, né? Eu acho que precisa haver muito cuidado, né, na hora de se redigir as cláusulas, justamente para não se cometer impropério, né? Porque o judiciário, as pessoas têm que ter em mente que existe um princípio que é o da inafastabilidade da jurisdição, é que toda e qualquer questão que esteja, não pode se afastar do judiciário. Então, é muito comum haver que essas questões de aplicação de multa e de valores sejam levadas ao poder de revisão, né, do juiz para validade ou anulação, né? Quer dizer, é importante, então, nesse sentido, nessa linha de raciocínio, o senhor nos traça com muita clareza, é importante, então, que esses estatutos que são, de certa forma, criados, portanto, num condomínio, que antes dele ser colocado em prática, que tenha pelo menos uma revisão, uma avaliação, um estudo no caso de um profissional competente no campo do direito, doutor Carlos, seria isso? Muito importante, porque qual que é a finalidade do estatuto? O estatuto é uma lei, né? É uma lei interna. É trazer paz social, é trazer o quê? Um regramento para que não vire uma baderna no condomínio, né? Agora, nem sempre o que está posto lá tem validade. É o que eu digo para as pessoas. Gente, tomem cuidado, porque escrever regras, todo mundo pode escrever o que quiser, mas às vezes essa regra, ela viola princípios básicos, né? Princípios constitucionais, né? Então, é necessário que o estatuto ele precisa ser muito bem estudado, né? Mesmo que ele seja aprovado numa assembleia de condomínio, né? Vamos supor que naquele condomínio, uma questão que é muito comum, né? Pode ou não pode ter cachorro naquele prédio, num determinado condomínio edilício, né? É uma questão que, assim, comumente é trazida no judiciário, ou às vezes discutida, se você pode vetar por estatuto que os condôminos tenham animais dentro do prédio, né? Então, essa cláusula, mas a Assembleia ajustou, né, dessa forma, né? Mas é uma cláusula válida sobre a ótica constitucional, né? Quer dizer, então, são questões que precisam ser muito bem discutidas por advogados, por pessoas que entendam, que trabalham com condomínios, por pessoas, porque todas as pessoas são leigas, né? A votação de cláusulas, elas são leigas, né? As pessoas são, muitas vezes, não entendem de regras e de princípios, né? Enfim. Agora, interessante também, aproveitando a participação do senhor conosco, doutor Carlos, é justamente a edição justamente de um estatuto de condomínio,
Quer dizer, cada condomínio cria o seu próprio, que é importante que haja uma discussão para, de alguma forma, elencar ali as cláusulas, portanto, aí desse estatuto. Quer dizer, esse é o caminho correto, porque existem, de certa forma, na papelaria, aqueles estatutos já prontos. Padrão, né? Bem padronizado, o pessoal chega e compra, vai ser assim. Quer dizer, é importante que a própria comunidade faça o seu próprio estatuto? Importantíssimo, porque quando um prédio é inaugurado, que tem aquela assembleia de inauguração, em geral as incorporadoras e a construtora, o estatuto já é um estatuto padrão, né? Que em geral é aquele estatuto que vem congelado. E muitas vezes são necessários diversas assembleias para modificar algumas disposições para que diminuam conflitos, né? Então, isso é muito importante, que haja diálogos, né, em relação ao síndico, né, a administradora de condomínio, o zelador, seja quem for que esteja ali, advogados competentes, né, que entendam dessas questões todas, para poder conciliar os conflitos entre os moradores, né? Um quer cachorro que ande por lá, outro não quer cachorro, o outro quer que a pizza entre pelo suba, o outro não quer que a pizza suba. São diversos, eu falo assim, o condomínio, né? Quem quer ser individualista não pode morar em condomínio. Exato. Né? Existe um respeito, que é o respeito à coletividade. E muitas vezes aí prevalece o quê? O voto majoritário, né? Sim. Então, quem não está contente, infelizmente, sai. Mas nem sempre aquilo que foi decidido numa assembleia, muitas vezes, tem validade, né? Essa é a questão, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, ter isso em mente, que nem sempre, nenhuma decisão é cláusula pétrea ou é intocável, né? Vamos dizer Sim. assim, né? Ela pode ser passível de revisão em determinadas situações, desde que violem princípios maiores, né? Tá muito bem. Doutor Carlos Eduardo, foi um prazer ter feito essa entrevista com o senhor, os cumprimentos, os agradecimentos e o convite para uma próxima oportunidade, doutor Carlos. Claro, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Outro para o senhor. Muito obrigado pela gentileza. Doutor Carlos Eduardo Bernardini, advogado especializado no direito condominial, falando conosco de São Paulo, né, a respeito dessa questão. E aqui na nossa capital federal, realmente, existem aí centenas, né, de condomínios residenciais, enfim. Então é sempre importante levar, acima de tudo, o debate sobre aí essa questão. E o debate é sempre no sentido de colaborar. É isso. E assim também chegamos ao final da edição de hoje do Justiça na Tarde, que teve a minha apresentação, Walter Lima. A produção executiva foi de Ana Cláudia Possati, os trabalhos técnicos do Neto Silva, a programação musical na responsabilidade do Josimar Fernandes e a coordenação de jornalismo de Anderson Arcoverde. Convido a você para estar acompanhando o nosso noticiário às 18 horas, que é o Giro pelos Tribunais, na apresentação da Ana Carla e também na edição da Marcela Luiza. O Justiça na Tarde estará de volta na segunda-feira, a partir das 2 horas. Um bom fim de semana a você. Muito obrigado. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde.